E aí, pessoal, vamos para mais uma videoaula sobre gêneros literários. Bom, hoje nós vamos fazer a correção do exercício extra que eu coloquei na nossa primeira videoaula. Bom, pessoal, vamos começar aí com a primeira questão. Soneto da separação. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento. E do momento imóvel fez-se o drama, de repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Então aí nós temos um texto classificado como sendo do gênero lírico, né? Nesse gênero lírico, as composições do gênero lírico, não há personagens e o poeta ele se expressa na voz de um eu lírico, que fala de suas emoções e impressões sobre o mundo. Em geral, essas composições exploram efeitos sonoros, tais como repetição, ritmo e a musicalidade das palavras. O eu poético enfatiza a dor da separação em todas as estrofes. Que ideias estão apresentadas em oposição? Então, aí é só a gente observar quais são as palavras que dão essa ideia de oposição. Na primeira estrofe, nós vamos ter riso e pranto. Na segunda estrofe, calma e vento. Para quem ficou em dúvida, né? Existe aquele vento que é calmo, como a brisa, que é um vento fraco, ameno, mas também tem aquele tipo de vento que causa destruição. Na segunda estrofe ainda nós vamos ter paixão e drama, né? Geralmente paixão é estado de alegria, de êxtase, e já o drama é uma experiência geralmente penosa, desgastante, sofrida. Na terceira estrofe nós vamos ter o triste e amante, e na quarta estrofe nós vamos ter próximo e distante. Vamos aí para a próxima questão. Bom, vamos aí para as próximas questões. Consideramos, por exemplo, o filme Indiana Jones and the Temple of Doom. Eu acho que é assim, galera, que se fala em inglês aí, eu não entendo muito bem. Mas no caso, passando para o português, seria Indiana Jones e o Templo da Perdição, dirigido por Steven Spielberg. Se o espectador quiser julgar o filme através dos dados plausíveis que a realidade exterior ao texto oferece, terá de admitir a falta total de veracidade, julgando-o inteiramente absurdo. Como é possível aceitar que durante uma longa luta, nas escarpas de um precipício em que todos os inimigos são derrotados, o herói saia intacto, sem derrubar sequer o chapéu que traz na cabeça? Entretanto, se essa obra-prima da indústria cultural pode ser questionada por uma série de fatores, certamente não será pela ausência de verossimilhança. A personagem Indiana Jones, vivida pelo belo ator Harrison Ford, apesar de todo o aparato modernoso sustentado pelos efeitos especiais, não deixa de ser o mesmo mocinho dos filmes de cowboy, cujo destino é vencer inimigos e conquistar o coração da mocinha. Indiana Jones é desde o começo reconhecido como mocinho, como o herói que vai vencer o mal. Ele é bonito, é inteligente, é esperto, detém um saber, é um arqueólogo e fala várias línguas e está revestido, além disso tudo, no mito do super-homem. Como o espectador já assimilou todos esses traços em outras narrativas, identifica de imediato o herói e espera que a narrativa cumpra, assim como a personagem, o seu conhecido destino. Então vamos lá para a questão 2. O herói épico pode aparecer em outro tempo e lugar. No filme, que elementos utilizados na composição da personagem Indiana Jones a assemelham ao herói épico grego? É importante lembrar sobre o gênero épico, né? Que o gênero épico é um texto de grandes efeitos, de grandes heróis. O gênero épico é uma narrativa histórica
que se passa em longos períodos de tempo, envolvendo longas viagens, aventuras e guerras, nas quais se sobressai sempre as proezas vividas por um bravo herói, tá? Então aí, hoje é muito comum falar também em filme épico, quando o tema diz respeito a histórias de indivíduos que superam as adversidades, tornando-se super-homens, super-heróis, tá? No filme Indiana Jones, O Templo da Perdição, o herói sempre ganha dos poderosos inimigos. Então, a resposta aí para a questão 2 é ser um super-herói capaz de vencer todas as adversidades. Questão 3. Por que as ações de Indiana Jones se assemelham às do herói Ulisses? Porque ambos são homens que lutam contra o mal, independentemente de época, lugar e arma. Bom, pessoal, vamos aí para a nossa última questão. Auto da Compadecida em duas versões, TV e cinema. Em 1999, o texto de Suassuna foi adaptado para a televisão pelo diretor Guel Arraes e a seguir levado para as telas do cinema. Essa adaptação do Auto da Compadecida não deixou escapar nem as tradições peninsulares, privilegiando a cena final, que representa o Tribunal Celeste, com a aparição da Virgem diante dos pecadores, retomando assim uma antiga tradição do teatro cristão. Releia o texto teatral do Auto da Compadecida para responder as questões. Então, assim, pessoal, quando eu pedi para reler o texto teatral, foi aquele que eu coloquei, aquele fragmento que eu coloquei na videoaula. Quem respondeu baseado na cena do Tribunal Celeste, eu vou considerar, a gente pode também responder. Mas aí era para responder baseado no texto da videoaula, no fragmento que eu coloquei. Então, aí eu vou colocar as duas possíveis respostas, tá? Baseado na cena do Tribunal Celeste e baseado na cena do enterro da cachorra, que foi aquele fragmento inicial que eu coloquei. Infelizmente, para a aula não ficar muito extensa, eu não pude colocar a cena toda, ia ficar enorme. Mas aí, como eu sei que vocês conhecem, a maioria de vocês conhece essa obra, o Auto da Compadecida, fica fácil responder. Então, vamos lá. Lembrando que o Auto da Compadecida, ele originalmente, apesar da maioria conhecer, porque foi adaptado para a televisão e depois para as telas do cinema, ele originalmente é uma peça teatral, tá? Ele pertence ao gênero dramático, né? O gênero dramático é representado essencialmente por textos teatrais e se subdivide em tragédia e comédia. De maneira resumida, pode-se considerar que essas duas formas de composição se diferenciam pelo tipo de ação praticada pelas personagens, tá certo? Então, vamos lá para a resposta. Letra A. Que elementos comprovam que a cena retoma um assunto religioso? Em vários momentos da obra O Auto da Compadecida, a gente pode perceber esse assunto religioso, né? Por isso que ele é chamado de auto. Né? Vocês vão estudar mais para frente que os autos, eles eram textos teatrais que abordavam a temática religiosa. Então, aí, a primeira resposta com base na cena do Tribunal Celeste. Os elementos que comprovam isso são a aparição da Virgem, de Jesus e do diabo, no plano celestial, né? Quem respondeu baseado na cena do enterro do cachorro, né? Vai ser a presença do sacristão, do padre, do bispo e a oração do enterro. Letra B. De que maneira o assunto é representado? Então, assim, para quem fez baseado na cena do Tribunal Celeste, a resposta seria: no plano celestial, os personagens são julgados, revelando o profano e o sagrado. O autor recupera o diálogo entre a vida e a morte e a Virgem auxilia seu filho, Manuel, Jesus Cristo, durante a reflexão de cada personagem. Para quem fez baseado na cena da morte do cachorro,
por meio de um diálogo entre o sacristão, o padeiro, a mulher, Chicó, João Grilo e o padre, né? Então, pessoal, por hoje é só. A gente encerra aqui a nossa sequência, né, de aulas, de videoaulas sobre os gêneros literários. Beijos e até a próxima videoaula.